Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Chegamos à nossa segunda videoaula do nosso terceiro trimestre de 2022. Adentramos a nossa segunda videoaula da lição de adultos, que traz o seguinte assunto: a sutileza da banalização da graça. Estamos estudando durante esses 3 meses a respeito dos ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E dentro deste assunto, a segunda lição traz a sutileza da banalização da graça, ou seja, o inimigo, aproveitando-se de mentes que estão presas em seus próprios prazeres, estão banalizando a graça de Deus com suas práticas que estão em desacordo com aquilo que o Senhor tem para o seu povo ou em desacordo com aquilo que o Senhor tem ensinado para o seu povo. Nós temos um texto inicial que está aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Temos a leitura bíblica também em Efésios, capítulo 2. Então, eu vou estar fazendo aqui a leitura do texto inicial que nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação, dom de Deus. Deus que planejou desde o princípio de tudo, Deus que realizou, Deus que levou a cabo, Deus que concretizou, Deus que nos amou de tal maneira que graciosamente tem nos dispensado a sua graça para nos dar condições de reagir ao seu chamado. Sem a graça de Deus, não tem como o ser humano reagir ao chamado do Todo-Poderoso. Nossa verdade prática diz que a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. O contexto geral dessa lição, ele está trazendo para nós o seguinte: a indicação de que a expressão graça barata ela foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Quer dizer, quando alguém vive conforme ou de acordo com o mundo, se conformando com o mundo, justifica a sua maneira de viver, dizendo que não, porque agora estamos no tempo da graça, não estamos mais sujeitos a leis, a regra nenhuma. Esta pessoa está banalizando a graça de Deus. Ou está deixando a transparecer que a graça é uma graça barata. Nesse sentido, digamos, uma graça que não transforma, que não muda a vida de ninguém. Quando, na verdade, a graça de Deus compreende arrependimento, novo comportamento e nova vida em Cristo. A graça nos é concedida pelo Pai não para justificar o pecado, mas para justificar o pecador, dando a ele a capacidade de viver livre da prática do pecado. Tem algo bem interessante isso daqui. Então, nesta lição, a gente tem o propósito de analisar a graça de Deus no seu sentido bíblico, histórico e também no sentido contemporâneo. Temos o objetivo de explicar a natureza da graça, apresentar a graça no contexto bíblico, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante e, por último, pontuá-la no contexto contemporâneo. Efésios, capítulo 2, verso 4 ao 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, o que ele faz? Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Abre parênteses, pela graça sois salvos, fecha. Quer dizer, tudo isso aconteceu pela graça de Deus, não por mérito próprio. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Abundante riqueza da graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Verso 10 é um versículo-chave da nossa lição de hoje. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja que a graça de Deus nos traz uma transformação e transformação tal que nos dá condições de andarmos em boas obras. Então, quem pratica más obras não pode justificar dizendo que eu estou na graça e somente pela graça, não sou sujeito a obedecer nada mais do que acreditar em Deus, porque a graça de Deus é que me salva e eu não sou salvo por meus méritos. Claro, entendemos que não somos salvos pelos méritos, mas o texto aqui é muito claro que nós somos criatura, feitos, criados, gerados de novo em Cristo Jesus, tudo isso por meio da graça, Deus nos preparando para que andássemos em boas obras, né, em boas ações que glorificam o seu nome. Nossa introdução diz que na lição de hoje a gente vai estar estudando sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse, né, em conhecer melhor a questão da doutrina da graça. Nesse sentido, podemos dizer que há um despertar da graça de Deus na vida das pessoas, né? Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda meio que ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida por alguns, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. Como é chamado, né? A graça barateada. Primeiro tópico, nós temos uma palavra-chave na lição hoje que é banalização. Muito cuidado, a gente não pode banalizar aquilo que é santo, né? Primeiro tópico, compreendendo a graça. A graça é divina. O que quer dizer isso? Nosso livro de apoio traz para a gente, o pastor Josué Gonçalves colocou aqui o seguinte, dá uma lidinha aqui. A graça é o amor espontâneo de Deus, ainda que imerecido, para o homem pecaminoso, revelada supremamente na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nesse aspecto, observamos que a graça é, em absoluto, um dom de Deus, outorgado à humanidade. Aqui não há mérito nenhum, não há nenhum mérito humano em receber. Quando Deus concede a sua graça, Ele concede a sua graça por causa do seu amor, não porque nós fizemos por merecermos. Foi Ele quem quis, agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. Está lá em 1 Coríntios 1:21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Se não for Deus, se movendo em nossa direção, a gente não pode fazer nada. Segundo o subtópico, diz que a graça é imerecida. Ninguém merece a graça de Deus. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha não tinha como merecê-la. E eu fico muito grato a Deus por isso. Pelo fato de Deus ter nos alcançado com sua graça. Entendo que a gente não merecia tamanha misericórdia, a gente não merecia tamanho amor, a gente não merecia bênçãos tão altas, bênçãos tão elevadas, bênçãos tão grandes como temos hoje a oportunidade de ter nossos pecados perdoados e de ter Deus como nosso Pai. Olha, é a maior riqueza na vida de um ser humano. Romanos 3, versículo 10 também diz o seguinte: não há justo nenhum sequer. E eu e você estávamos no meio do que esse texto está falando. Nós não éramos justos. Isaías 64, verso 6, diz que nossa justiça própria é como o trapo da imundícia. Algo muito nojento, algo muito repugnável aos olhos do Senhor nosso Deus. Então, não adianta tentar se justificar diante do Pai com nossa própria justiça.
é onde entra a graça de Deus para nos dar aquilo que não merecemos, que é a vida eterna, a presença, a companhia de Jesus, o direito, né, de orar e ser ouvido, cantar e Deus receber o nosso cântico, enfim. Olha, Deus é maravilhoso. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava à de alguém que deve uma grande quantia e não tem com que pagar. A gente pode ver isso no Evangelho escrito, né, por Lucas, capítulo de número 7 e versículo de número 42. Está escrito assim, olha, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Veja que houve aqui o perdão, né? A graça de Deus, Deus nos proporciona a sua graça porque Ele está disposto a nos perdoar. Pastor, mas por que Deus está disposto a me perdoar? Nunca imagine que é porque você tem algum mérito para isso, ou porque você merece, ou porque você fez por merecer. Nada disso. Deus está disposto a te perdoar porque Ele te ama. Desde a fundação do mundo, antes de você ver a existência, na sua onisciência, quando Ele sabia que você ia existir, Ele já te amava. Ele já amava a gente. Isso é muito lindo, né? Então, Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem. E por isso, essa graça é um favor imerecido. Segundo tópico, a graça no contexto bíblico. Primeiro vamos ver a necessidade da graça e depois a extensão da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras na Escritura é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Foi tentado, mas ele não foi obrigado. Pecou porque escolheu pecar. Então, o que acontece? Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Deus falou com ele, depois o diabo vem e fala, ele decidiu desobedecer a Deus. Então, o segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele como para sua posteridade. Adão era o cabeça da raça humana, né? E como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia, por si mesmo, se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. E o salário do pecado, a gente aprendeu lá em Romanos 6:23, que é a morte, né? Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma Ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Se Deus amasse só a sua justiça, nós estaríamos completamente perdidos. Mas ainda bem que Ele nos ama também. Graças a Deus por isso. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou o próprio Deus a prover a cruz como meio de justificação. O próprio Deus, através do seu Filho, entrega-se ali na cruz do Calvário para nos salvar. Então, em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Então, todo aquele que está em Cristo, Deus olha para você e vê você justo. Entende a necessidade que a gente tem de estar em Cristo? Porque tudo que Jesus fez foi pleno, belo, perfeito. E quando nós estamos em Cristo, nós somos vistos assim, perfeitos, aos olhos do Pai. Mas a extensão da graça, qual que é a extensão da graça? As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Então, a graça de Deus é concedida a todos.
não a um grupo de pessoas específico. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, o idólatra, o efeminado, enfim, todos são objetos do amor de Deus para a salvação. Todos. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina, Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Vamos entender a diferença dos termos. Uma coisa não tem relação com a outra. Por que não? Porque o universalismo prega que todos, independente de credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça oferecida a todos, como está lá em Tito 2, verso 11. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Se a pessoa não crê em Jesus, então esta pessoa não vai ter salvação. Jesus disse para os seus discípulos: olha, ide por todo o mundo e pregue o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Então é preciso crer. A graça está aí, as portas do céu estão abertas. Você precisa que o homem corresponda com fé, com confiança, com aceitação do plano de Deus para a sua vida. Do contrário, né? Terceiro tópico, a graça no contexto da reforma. Segundo, primeiro subtópico, a corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. Como, por exemplo, o catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por causa do seu baixo nível moral. Para ser homens religiosos que tinham a palavra de Deus em mãos, o nível moral era para estar bem alto. Pelo contrário, estava bem baixo. Isso chamava a atenção das pessoas. Então, a rejeição, né, da doutrina católica, né, como válida, né, a doutrina foi rejeitada. Um maior interesse pela educação que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos e uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. O homem poderia receber perdão do pecado pagando dinheiro, dando dinheiro pessoal, tal, comprando indulgência. Então havia toda uma deturpação da realidade. De forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. As pessoas agora estão acreditando que, fazendo penitências, elas seriam garantidas a sua entrada no céu. O que a palavra do Senhor não ensina, né? Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória, porque dependia dos méritos humanos, não somente da fé e da graça de Deus. Segundo subtópico, a restauração da doutrina da graça. Como foi observada, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, que era um monge alemão, agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas. Sola gratia, quer dizer, só a graça. Tem também sola fide, que quer dizer só fé.
solus Christus, quer dizer, só Cristo, sola Scriptura, ou só a Escritura, e soli Deo Gloria, quer dizer, somente a Deus a glória. Isso, os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, e foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos, e isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Quarto, a graça no contexto contemporâneo. A graça barateada. Há muita expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça de Deus. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Menos influência. Hoje, então, há uma urgência para voltarmos para o evangelho da genuína graça de Deus. Quer dizer, graça transformadora, que leva a gente a ser luz do mundo, que leva a gente a ser sal da terra, né? E sermos capazes de influenciar outras pessoas a mudar de vida. Segundo subtópico, o valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou o seguinte: vocês foram comprados por preço. Não foi por qualquer coisa, né? Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, que foi o sangue de Jesus. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiro, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós. E o tempo verbal auristo diz que essa transação foi completa. Quer dizer, não há mérito humano aqui. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Só que é preciso entender uma coisa. Esse ensinamento não está querendo dizer que, se nada precisa ser acrescentado à nossa salvação, nós podemos viver de todo jeito. Não é isso que o ensino da graça traz para nós. O ensino da graça traz para nós que o Senhor nos libertou do domínio do pecado pelo perdão em Cristo, pelo sangue de Cristo, para vivermos uma nova vida. Então, o agir da graça de Deus é para nos dar o que não merecemos. Perdão de pecados, reconciliação com Deus e poder para não mais ser dominados pelo pecado. É algo totalmente diferente de alguém tentar justificar os seus erros através da graça de Deus, né? Temos que andar com responsabilidade, com santidade e temor diante de Deus e também diante dos homens. Concluímos a nossa lição dizendo que partimos, né, nesta lição da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Então vamos começar voltando-nos para as Escrituras, porque aí conheceremos a graça de Deus, o seu amor maravilhoso para conosco, o seu perdão e a capacidade que Ele vai nos dar para andar em novidade de vida, para sermos novas criaturas, para andarmos em santidade no corpo, na alma e no espírito, glorificando a Cristo neste proceder. Que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.